Deixa eu ampliar ele aqui para vocês. Então, a gente consegue aqui bater um papo sobre ele. Deixa eu só voltar aqui na turma. E é isso aí, pode ser? Ver se é isso aí que nós tínhamos combinado, se está tudo certo. Vamos corrigir aquele exercício lá, aquele maior, que eu estava abrindo ali agora, que são 2 questões que eu deixei quando eu viajei. Depois da gente corrigir esses 2, a gente troca alguma ideia aí, alguma coisa. Depois disso, a gente vai pro outro exercício lá, que é aqueles que eu deixei agora, sobre a lesão corporal e sobre sobre a aula de lesão corporal, do 130, 131 e 132. Perfeito? É isso aí? Só me dá um ok aí, se era isso aí que nós combinamos, tá todo mundo de acordo? Escreva alguém aí, por favor. Please. Estão me ouvindo? Não. Sim, tá tudo certo, professor. É isso mesmo. É isso? É isso mesmo. Então... Estamos respondendo no chat ali. Não tá aparecendo o chat para mim. Estranho. Eu vou abrir de volta. Eu fechei e abri de volta. Não tá. A última que aparecendo para mim aqui tá do Rafael falando bom dia. Ó, mandei um oi aqui para ver. Não tá indo. Alguém... Isso, era isso. Agora apareceu. Agora veio assim. Agora sim, agora que veio. Tava travado o chat aqui para mim, perdão. Então vamos lá, olha só. Se vocês puderem, peguem esse exercício ali para acompanhar a leitura, ali fica um pouco mais fácil. Aí vamos lá, ó. José está desempregado, doente e sua família passa por necessidades financeiras agudas. É casado com uma belíssima mulher de nome Ana, que ama muito. João, o vizinho, interessado em manter relacionamento amoroso com Ana, então ele tem um interesse na mulher do outro, do vizinho, né? E percebendo que ela ama muito José, passa a induzir a fazer o suicídio. Vejam só, o primeiro verbo da questão do suicídio. Então, esse aqui é importante, assim como a intenção, a intenção na esposa do outro, na mulher do outro, temos também o induzir aqui, o primeiro verbo. Então, ele está criando a ideia, fazendo nascer a ideia em José. Ó, fazendo nascer na mente de José a ideia de suicidar-se. Perfeito. Para tanto, João invoca a péssima situação financeira de José. Então ele fala sobre grana, ó, invoca a péssima situação financeira de José. Então ele fala, tem uma questão de grana envolvendo aqui, tá? É importante também essa informação. O interesse na mulher e a questão da grana por trás. Após fazer nascer em José a ideia de suicídio, passa a instigá-lo. Então, o segundo verbo nuclear do crime de auxílio-suicídio, a instigação. Primeiro ele induz, depois ele evolui para a instigação, incentivando a ideia mórbida já pré-existente. Por fim, passa o auxílio moral para o auxílio material. Qual seja o auxílio material? É aquele sentido físico propriamente, né? Então, auxílio material. João empresta uma corda para que José ceife a própria vida. José dirige-se a um bosque, amarra a corda num galho alto, sobe num banquinho e passa a movimentar-se, visando derrubar o banquinho para poder se enforcar. Ocorre que pelo declive do terreno, o banquinho não cai. João, então, que estava na espreita, observando a ação, estava assistindo, escondido, apanha um galho e empurra um dos pés do banquinho, fazendo com que esse tombe. José então morre asfixiado. Estabelecida a verdade, caberá ao delegado, vamos identificar em quê. Então, olha só. O que nós temos de interessante aqui? Nós temos, primeiro, ele tem uma intenção na mulher do outro, que é uma intenção um pouco repugnante para a sociedade, né? Imagina você fazer com que a pessoa tire a própria vida ou matar uma pessoa com a intenção da esposa, do marido, do ente querido dela, né? Então já é uma intenção um pouco repugnante para a sociedade. Nós temos a questão financeira, ele invoca a questão financeira, as condições financeiras da pessoa, do José ali, tal. E ele faz todos os verbos nucleares da questão do auxílio e instigação ao suicídio. Deixa eu colocar a lei aqui na tela também, para que a gente possa acompanhar junto com a lei, né? Então ele faz todos os verbos nucleares condizentes ao auxílio e suicídio, que está lá no artigo 122, está aqui, ó. Ele primeiro induz, depois ele acaba instigando, evolui para uma instigação, e depois ele vai no auxílio material, propriamente dito, que é o que diz o próprio texto aqui, ó, auxílio material, tá? Ele faz tudo isso. No entanto, o camarada não morre. Ele não consegue derrubar o Blanquinho por causa
do declive do terreno, por causa do declínio o banquinho não cai. Aí o que ele faz? Então, o que ele estava observando, o João, ele empurra os pés do banco, fazendo com que o banco tombe e o camarada morra, certo? Então, ao fazer isso, fica claro a ideia do homicídio. Lembram lá na eutanásia, que eu falei com vocês da eutanásia? Na eutanásia, o que a gente tinha lá naquele exemplo da eutanásia? O rapaz foi lá visitar um querido que estava lá no hospital e ele pede para que ele não quer continuar com aquela vida, ele quer morrer. Então, se ele vai lá e desliga o fio da tomada, ele está tirando a vida do camarada, porque ele está desenvolvendo os atos de execução do tipo. Então, ele está tirando a vida dele. E lembrando que o auxílio-suicídio tem que ser uma contribuição na conduta do camarada. Tem que ter uma conduta suicida. Depende, é pressuposto do tipo que ele queira se matar, né? Então eu vou ter então um auxílio das outras pessoas para que esta se mate. Então vamos supor eu que estou querendo me matar. Então eu tenho que querer me matar e eu tenho que me matar. O que vai ser o crime de auxílio é quando alguém contribuir com a minha conduta, mas a conduta tem que ser daquele que tira a própria vida, por isso suicídio, tá? Então, neste caso aqui, ele não conseguia morrer. Olha só, vou voltar lá. Ele não conseguia morrer. O banco está no declive aqui, ele não consegue, não cai. Então, como não cai, o outro vai lá, bem filha da mãe, né, para dizer assim, o outro vai lá e empurra o banquinho, fazendo com que ele realmente tombe e acabe morrendo o José, que estava querendo suicidar-se. Então, o que ele fez? Ele fez um homicídio. Ele desenvolveu os atos de eliminar a vida daquela pessoa. Tá? Entendeu? Eliminar a vida daquela pessoa. Então, eu responderia assim, ó, artigo 121, aí nós temos parágrafo. Vamos lá para a qualificadora. Vamos ver se tem alguma qualificadora. Vamos voltar aqui na lei. Ó, vamos lá para o 121, que isso aqui é um homicídio. Ele tirou a vida do camarada, desenvolveu os atos de execução do tipo. Tá aqui, crime contra a vida, homicídio. Matar alguém. Agora vamos achar se tem algum tipo de qualificadora. Ele tem, ó, se o homicídio é cometido como? Daí é uma qualificadora, né? Homicídio qualificado. Ele tem aqui, ó, outro motivo torpe, que, sinceramente, dá para ir no motivo torpe. Por quê? Porque do motivo torpe diz aqui, ó, interesse em relacionamento com a outra, embora não fale em grana, não necessariamente sempre vai ser grana, é que 90% das condutas vai ter grana envolvido, mas há um interesse na mulher do outro, né? Isso está lá nos 10 mandamentos já, né? Não cobiçais a mulher do próximo. Então, isso é algo repugnante. A sociedade não admite que alguém tire a vida de uma pessoa com interesse em ficar com ela, né? E com a esposa dele. E ainda tem a questão também da situação financeira, que também envolve um pouco a situação financeira aqui, circundando isso daqui. Então, talvez daríamos para ir no motivo torpe, tá? O parágrafo 2º, inciso 1º, motivo torpe, tá? E eu iria, talvez, daria para a gente discutir a hipótese da asfixia aqui, né? No inciso 3. Por que asfixia? Porque na verdade, como ele morre enforcado, né? Então tá aqui, ó, morre asfixiado. Então, essa asfixia foi causada pela conduta do camarada que tirou o banquinho. Então, ele morre enforcado, que é asfixiado. Eu talvez iria nessas duas qualificadoras, né? Incisos 1 e 3 do CP. Talvez essa daqui, ó, que eu escrevi agora. Vamos lá, consegui acessar, já muito obrigado. A Pâmela estava com dificuldade. Acima, já ajude acima, vamos ver. Professor, se possível explicar novamente a diferença entre motivo torpe e fútil, ainda tenho dificuldade em diferenciar. Júlia, não é só você. Um monte de gente, certamente até aqui na nossa sala agora, vai estar tendo essa dificuldade. É um pouco complicado. Eu vou lá de volta. Já falo lá, já, tá, Júlia? Só um pouquinho. Deixa eu só ver aqui. E aí, galera, todo mundo foi nessa resposta que está aqui no chat? Acha que tá de acordo? Alguém discorda? Alguém foi no auxílio-suicídio, que daí seria um pouco mais, professor, mais crível a segunda resposta? Fala, manda ver. Eu respondi como induzimento ao suicídio, porque Tá. Porque tem uma agravante no auxílio ao suicídio,
que diz que se o auxílio se consuma, daí tem esse negócio do se consumar, pode cair naquilo Uhum. ali. Eu achei isso, eu pensei que era isso, mas... Da tentativa, que está aqui, ó, da tentativa resulta em lesão grave e se consuma, resulta em morte, né? É isso Isso. aqui que tu estás levando em conta, certo? Ah, É. perfeito. Tá, espera aí que eu já vou explicar também, deixa eu ver se tem alguém nessa linha aqui. Deixa eu ver a Maria Clara, mas eles não respondem também pelo auxílio suicídio, ó, igual, porque não necessariamente o suicídio precisa ser efetivado para ser cometido 122, tá? Talvez a mesma explicação aqui. Eu também respondi auxílio suicídio a Tamily, tá? Legal. Tá, então tá, vamos. Ô Júlia, tu segura um minutinho que eu já explico a diferença dos dois. Deixa eu ir na galera aqui, na Maria Clara, Tamily e no Guto, né? Foi o Guto que falou comigo, né? Acho que foi o Guto. Gabriel. Foi o Gabriel, perdão, Gabriel, tá aqui, agora eu vi aqui a foto. Uma foto bonita, né? Paletó, chique pra caramba. Tá, legal, vamos lá. Olha aqui, ó, deixa eu mostrar aqui essa ideia aqui, ó. Eu não sei, e aí não tem nenhum demérito, pelo amor de Deus, se vocês foram na aula que eu falei do auxílio suicídio, mas assim, ó, só para relembrar, o auxílio suicídio depende, esse crime aqui, instigar, induzir, né, ou prestar auxílio material, ele depende que a pessoa, nós estamos falando em, aqui ó, vou grifar, suicídio. Então, suicídio é a pessoa tirar a própria vida. Depende da pessoa eliminar a própria vida. Eu não tenho como falar em suicídio sem que seja a pessoa se matando, eliminando a própria vida. Se eu tiver uma outra pessoa tirando a vida de alguém, eu não tenho suicídio, eu tenho homicídio ou talvez outra hipótese, ok? Então é pressuposto do tipo que a pessoa tire a própria vida. Esse é o primeiro ponto. Aí, nesse tipo penal, então, aqui no 122, eu vou contribuir para que a pessoa tire a própria vida. Então, os atos de execução do tipo, ou seja, os atos de eliminação da vida, tem que ser dela própria, porque é suicídio. É obrigatório que seja dela própria, tá? Por ser suicídio. Agora, se eu tiver o parágrafo segundo aqui, que foi falado pelo Gabriel, por exemplo, o resultado morte aqui, ele é resultado de uma conduta de se suicidar, uma vez com a ajuda de alguém. Por isso o crime, né? Então, se a pessoa não morre, ela pode ter 3 hipóteses. Não morrer e não acontecer nada, nenhuma lesão corporal, nada. Ela pode não morrer, mas ter uma lesão corporal natureza grave, e ela pode morrer. Seriam talvez essas 3 hipóteses possíveis nesta conduta que nós estamos falando aqui. Então vamos lá. Se ela tenta se suicidar, não morre, não acontece nenhuma lesão, nada, não temos crime nenhum. 0 crime. Não tem crime nenhum. Vamos lá. Se ela tenta se suicidar, não morre, mas acaba gerando uma lesão natureza grave ou gravíssima, como está escrito no parágrafo primeiro, nós vamos ter esta pena aqui, ó, de 1 a 3. O que muda é só a pena. Nós vamos ter a pena de 1 a 3. Tá? Agora, se ela morre, aí vai ter um resultado morte aqui no parágrafo 2º, a pena de 2 a 6. O que muda é os resultados. Resultado morte ou resultado natureza grave. Lesão grave ou gravíssima. Tá aqui, lesão grave ou gravíssima. O que muda é o resultado. Agora, é importante que o camarada tire a própria vida, que ele se mate. Porque se ele não se matar, eu não consigo falar em induzimento ou instigação ao suicídio. Vamos lá, no exemplo lá do José. Ele subiu no banquinho, colocou a corda no pescoço, empurrou o banquinho para o banquinho caísse. Ele estava tentando se matar, mas ele não conseguiu. Aquilo ficou na mesma, ele ia ficar com aquilo ali há um bom tempo. Enquanto, como o outro lá, João, como viu que ele não caía, pegou um galho de árvore e empurrou o banco para que ele caísse. Então, quem tirou a vida do José, na verdade, não foi o José que tirou a própria vida, foi o João, ao empurrar o banquinho para que ele caia. Tá? Tá aqui, ó. Resolvi o João aqui, ó. O João Falcão tá falando. Respondi induzimento de suicídio também, tá. Os dois? E homicídio? Não dá. Mas, professor, mesmo que ele tenha cometido suicídio, ele não foi instigado a tal? Não, ele foi instigado, perfeito. Perfeito, ele foi instigado a tal. Se a gente parasse aqui, ó,
Tá aqui, ó, induzimento, instigação, isso tudo aconteceu. O prestar auxílio material, tudo isso aconteceu. Só que o resultado deste crime aqui é a pessoa tirar a própria vida. E isso não chegou a acontecer. Não precisa morrer, mas a pessoa tem que tentar tirar a própria vida. E isso não aconteceu. Então, o que aconteceu? O ato de desenvolver a tirar a vida foi do outro, foi do terceiro. Ele não contribuiu para que a pessoa tirasse a própria vida. Ele contribuiu até um momento, mas chegou no momento que aquilo não ia, o banco não caía, ele falou, não, deixa que eu vou lá resolver. E empurrou o banquinho. Ao empurrar o banquinho, ele matou o cara. Lembra lá do Pacto de Morte, do Romeu e Julieta? É a mesma ideia, né? Lembra do Pacto de Morte? O Pacto de Morte, ele tem duas hipóteses. Se eu contribuo, cada um com uma conduta, para que ambos morram, é auxílio suicídio. Agora, se só eu faço tudo para tirar a vida da Julieta, eu, Romeu, faço tudo para tirar a vida da Julieta, eu que estou matando a Julieta. Mesmo que ela fale, não, mas eu concordo, eu quero morrer. Aí eu estou matando. Seria um induzimento e virou um crime e meio para o homicídio. Mais ou menos essa ideia, Julia. Não necessariamente do crime e meio, mas foi o caminho que ele usou para tentar tirar a vida da pessoa. Só que ele não conseguiu. Então ele acabou evoluindo para um homicídio. Ele acabou praticando um outro crime, que seria o homicídio. É isso aí. Virou meio de execução. Perfeito. É que, tipo assim, o início da pergunta, da questão, ele leva ao induzimento. Só que eu acho, só que eu tava lendo aqui agora, tem aquele pezinho que derrubou o banquinho. Aquilo ali daí já tirou todo Então, olha só, se ele não empurrasse, tá aqui, ó, se ele não empurrasse um dos pés do banco, ficasse só assistindo o cara se enforcar, era induzimento a suicídio, auxílio a suicídio, sem dúvida nenhuma. O que mudou o tipo penal é porque ele empurrou o pé do banco. Se ele não empurrasse, pensa o seguinte, lembra, eu falei até em aula, abstraiam o comportamento da pessoa e veja se dá o mesmo resultado. Então assim, ó, abstrai o comportamento aqui do João. Se ele tirasse, se ele não fizesse isso, ó, empurrasse, vamos apagar isso aqui, ó. Se ele não empurrasse o banquinho, o camarada tinha morrido? Não. Isso quer dizer que a conduta dele foi determinante para o resultado, que é a eliminação da vida do camarada. Ou seja, homicídio. Tá? Deixa eu ver aqui só. Obrigado, professor. Aí seria homicídio doloso qualificado, né, professor? Por motivo fútil, né? Qualificado. Não, então olha só. Eu qualifiquei aqui, na minha opinião, talvez, a resposta que eu fiz aqui em cima, aqui, ó. Eu não sei se vocês conseguem ver onde eu estou grifando no chat. Eu fiz parágrafo segundo inciso primeiro, que é o motivo torpe, e o inciso 2, eu escrevi errado, não é 2, é o 3. Inciso 3, que digitou errado aqui só. Ó, vou pôr de volta. Inciso 3, que é o asfixia, tá? Então, assim, ó. Aí a Júlia... Deixa eu ver se foi a Júlia. Não, Larissa. Não. Isso, como teve asfixia, pode colocar o inciso 3. O inciso 3, Larissa. Eu que digitei errado, tá certinho, Larissa. Eu tinha uma resposta da Júlia. Explicar a diferença de motivo torpe e motivo fútil. Isso aí, vamos só trabalhar no motivo torpe e fútil. Até o Gabriel falou. É fútil aqui, olha só. Deixa eu tentar voltar, só fazer um breve esboço aqui do que seria fútil e torpe. Lembre-se que esses dois são motivo. Tanto o torpe quanto o fútil é o motivo com que fez ele matar o cara. Então, o que motivou ele? É um motivo fútil? Motivo fútil seria um motivo pequeno, besta, de só menos importância, né? Insignificante. Isso seria um motivo fútil. Seria aquela ideia, assim, ó, a briga do trânsito. É o exemplo mais comum, acho que, de fútil, seria a briga de trânsito. Então o camarada tem uma discussãozinha no trânsito qualquer, por alguma barbeiragem lá do trânsito, e aí saca o revólver e mata o outro por essa discussão. Então um motivo pequeno, só menos importância. Eu estou aqui dando aula para vocês, sei lá, ao vivo, na sala de aula, lá presencialmente, estou dando aula para vocês, algum pergunta uma coisa, mas eu não concordo, professor, acho que o senhor está errado. Não, como eu estou errado? E aí eu saco meu revólver e mato o aluno. Isso é um motivo fútil, motivo besta, pequeno, tá? Professor, mas nesse caso aqui, será que não é pequeno o motivo? Mais ou menos, porque vejam só, ele tem um interesse na mulher do outro, ele quer tirar o cara, saia do caminho,
tem o interesse na mulher do outro, é algo mais pensado, algo mais duradouro. Aí trabalha com a questão financeira para desmotivar o José, envolve um pouco a questão de grana. Então, não penso, sinceramente, no questão do fútil aqui, acho um pouco maior do que fútil, tá? E aí o torpe, talvez, pela essa ideia da repugnância. O que é o torpe? O torpe ele envolve muito dinheiro, é bastante comum. Matei por causa de uma dívida de jogo, matei pela dívida de droga, o traficante que mata o usuário por causa da droga que está devendo, uma divisão de grana que não ficou qualitária e eu mato a outra pessoa, matar para ficar com herança, que é aquela ideia da Suzane von Richthofen, por exemplo, ficar com herança, ficar com seguro de vida. Ah, eu tenho um seguro de vida, a minha esposa me mata agora na quarentena, está quase, me mata para poder ficar com o meu seguro de vida, por exemplo, né? Receber o seguro, tudo isso é torpe, tá? E a ideia do porquê da grana envolve muito, é o que é repugnante, isso é torpe. Torpe é o que é repugnante, o que a sociedade repugna. Olha aqui, o que se entende por motivo torpe. É o que a sociedade repugna, a sociedade não admite. Ó, me permite aqui, não precisaria, mas vamos lá. É o moralmente reprovável, demonstrativo de depravação espiritual do sujeito. Torpe é o motivo, abjeto, desprezível. É o motivo repugnante, eu acabei de falar, até a mesma palavra. Moral e socialmente repudiado, né? Um dia revela alta degradação, beleza, é isso aí. Então, vou pegar uma jurisprudência. Ó, tem até aqui, ó, Jus Brasil, aqui é um artigo, ó. Qual a diferença entre motivo torpe e motivo fútil? Ó, qual a diferença entre motivo torpe e motivo fútil? Deixa eu ver quem que é essa mulher. Cláudia, eu nunca vi na vida. Motivo fútil, ocorre sempre que verificar... Aqui, tá exemplo. Ó, motivo torpe, desprezível, repugnante. Demonstra falta de moral. Exemplo, matar para receber herança, ou por preconceito, que eu falei. Motivo fútil, desproporcionalidade entre a causa e o crime organizado, por uma besteira. Exemplo, matar por ter levado uma pisada, né? Pisou no pé numa dança. É isso aí. Então, ausência de motivo, não se confunde com fútil, também falei isso. Vamos ver o que ela é. Estudante de direito, da aula, 8º semestre, estagiário, olha que legalzinho. Tá? Escreveu aí, né? Bem bacaninha, tá? Deixa eu voltar aqui. Então, o torpe, essa ideia de repugnante. E aí, vamos lá, vamos pensar agora mais pé no chão. Não é repugnante para nós da sociedade admitir que alguém mate uma pessoa para ficar com a mulher do cara. Isso é repugnante, a sociedade não admite isso, isso é absurdo, é imoral, é anti, sei lá, qualquer coisa. Por isso a ideia do talvez do torpe, em minha opinião aqui, um pouco, né? E não do fútil, tá? O delegado deve iniciar João para pois mesmo... Deixa eu ver o que o Guto escreveu aqui. Pois mesmo... Guto, perdão, fugiu essa porra. Aqui. Pois mesmo auxiliou a queda do banco, a suicida confirmada. Se também responde por 122 parágrafos, a pena é duplicada, aumento de pena. Não. Daí não, Guto. Não. Não tem esse aqui. Não tem o 122. Ou um ou outro. Não vai ter como caber os dois aqui, tá? Quando diz só homicídio, porque eu entendi que existia tentativa de instigação. É isso aí, Amanda. Eu respondi artigo 42? Por que não se poderia defender? Não, parágrafo 2º aqui, o quarto é só do cifrão ali, entendi. Obrigado, ok, obrigado. Parágrafo 2º, inciso 4º, é isso aí, Júlia. A Júlia Bambinetti. Não, Júlia, aqui, ó. Inciso 4, vamos lá, Jô. O inciso 4, ele vai falar traição, emboscada, dissimulação, recurso torna dificulta, que é a surpresa, né? Então, recurso que torne impossível se defender. Eu talvez, não é de todo ruim, não está completamente absurdo a resposta, penso que não. Mas talvez eu pensaria que isso pudesse ser afastado porque já existe uma conduta inicial ali de prestação de auxílio, de instigação e tal. A pessoa que foi até o banco tentar se matar, então assim, não foi uma surpresa para ele. Na verdade, ele queria morrer, né? Ele morrendo porque alguém empurrou o banquinho ou porque o banquinho caiu sozinho, tanto faz. Então, essa ideia da surpresa eu acho que cai fora, né? Não conseguiria entrar nessa ideia aí. Tá bom, Ju?
E aí, o Guto lá, só para frisar, Guto, não cabe os dois, tá? Não tem como, fica para todos aí, não cabe os dois. A Júlia Simas também, beleza, Ju. A Simas, entendeu ali, Júlia, que eu disse do fútil e do torpe? Não sei se atendeu. Tu disse ali, entendi, prof, obrigado, mas do torpe e do coisa, não sei se atendeu aí. Era isso então, queridos, todo mundo conseguiu, ficou... Não é uma questão muito simples, é uma questão um pouco chatinha, assim, realmente, mas é uma questão muito importante, por isso que eu fiz ela de propósito para vocês, porque ela trabalha com os dois elementos aqui do homicídio e do auxílio-suicídio e diverge bastante, sabe? E essa questão é bem legal, porque acho que até, como o Gabriel falou ali no começo, ela é bem legal porque ela já começa trazendo os verbos, o verbo nuclear bem claro ali de auxílio-suicídio, fica claro que é um auxílio-suicídio. Então, por menos informado aqui, talvez uma leitura mais rápida, vai direto para o auxílio suicídio. E aí acaba errando, tá? Essa foi a intenção da questão. Vamos... Deixa eu ver aqui. Não, isso aqui não. Aqui. Vamos aqui. Essa questão é enorme, tá? Essa questão é enorme. O que eu tenho de importante aqui da questão, tá? Eu não vou ler, vou poupar vocês aqui, ela é bem grande, eu acho que vocês estão com ela, mas vamos resumir o que era. O camarada que foi escalar e ele ia comemorar lá a comemoração dos seus 10 anos de instrutor, ele é um instrutor extremamente capacitado, com larga experiência, 10 anos de profissão, uma porção de outros predicados, perfeito? Ele tinha, olha, tá aqui até, o instrutor possuía autonomia, registro para promover escaladas, experiência do tipo de subida e reconhecido pela Associação Capixaba de Escaladas, perfeito? Então ele, para comemorar, ele chamou uma galera para poder subir aquele pico e para fazer aquela escalada. Aí todo mundo falando que estava chovendo, que o tempo a subida era fácil, mas era longa, no entanto, tinha muita chuva e tal, e tal, e tal. Então, o que é importante aqui dele, tá? De frases aqui da questão, quer ver, ó? Resolveram subir, os dois desceram, que consideraram a subida pesada longa. Feliz, Melvin disse que apesar da chuva, ó, isso é importante, apesar da chuva e dos ventos previstos, nada iria derrubá-lo, pois na escalada, nada derrubado na escalada, e que tudo estava sob controle, afirmando que muitas vezes tais previsões estariam erradas. Então, o que ele fala? Ele garante, fala, não, relaxa, não vai acontecer nada, né? Eu tô confiante, nós vamos conseguir, normalmente essas previsões erram e tá tudo sob controle, eu tenho experiência, eu sou o cara, resumindo, eu sou o cara. Daí, ó, aí vem essa outra parte que é importante. Mesmo sabendo que não era 100% seguro fazer escalada, principalmente para os iniciantes, o Mévio se colocou como responsável por seus amigos, garantindo-lhe 10 anos de experiência. Essa frase responde à questão, tá? Então ele se coloca como responsável por os amigos que estão, garantindo pelo seu tempo de experiência. Aí vamos lá. 2 vieram a falecer. Restou comprovado que o material de escalada era compatível com os níveis de segurança, o instrutor possuía registro, experiência, e o percentual de acertos e previsões nas próximas horas era 95%. Então vamos lá. Os amigos que caíram somente subiram com a garantia da segurança do instrutor. Que crime responde ele? Vamos lá. Aqui. Eu vou voltar aqui no nosso código só para bem rapidinho. Primeiro vamos falar do concurso de agentes, do concurso de crimes. Vamos pensar no concurso de crimes aqui. Todo mundo concorda que teve três crimes? Deixa eu pegar aqui. Todo mundo concorda que teve 2 crimes, porque foram 2 vítimas, e que ele teve só uma ação. Então, quando ele tem uma ação, que é subir, escalar, tal, essa era uma única conduta, e aconteceu 2 resultados delituosos, então 2 mortes aqui, ele responde em concurso de crimes, 2 crimes, ele responde, olha lá, quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, é concurso material. Quando o agente responde mediante uma só ação ou omissão e pratica 2 ou mais crimes. Então, isso é um concurso formal, perfeito? Então, primeiramente, a gente vai ver o concurso formal. Ele vai responder pelas 2 mortes, no entanto, em concurso formal.
ok? Primeira coisa. Então, vai entrar o artigo 70 aqui do CP, claro. Vai entrar o artigo 70. Me dá um minuto, só vou pegar uma aguinha aqui, só um minutinho. Regina, Antônio. Quer uma balinha, filha? Quer uma bala? Quero. Uma bala? Você pega? Vamos soltar. Eu sei. Uma só bala. Tá? Só uma. Vamos lá, queridos. Perdão. Então, artigo 70, todo mundo acompanhou. Eu vou voltar agora no que aqui vai responder claramente aí para todos. Professor. Oi, fala. Ei, olha só, quando eu fiz essa questão, eu estava olhando no homicídio culposo, no parágrafo 4º, que tipo assim, quando o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício. É um aumento de pena, Gabriel. Tá. Um aumento de pena. Parágrafo 4 é um aumento de pena. Sim, mas o homicídio culposo também diz que aqui é por negligência, imprudência ou imperícia. Tipo, ali ele sabia que era perigoso e mesmo assim ele foi. Mas calma. A Karen aí, também espera um pouquinho só, Karen. Tu também, olha só, deixa eu só chegar ali. Vou chegar aí já, onde vocês estão. Mas aqui, olha só, o que eu quero mostrar é a relação de causalidade aqui do parágrafo do artigo 13, e vou lembrar de vocês que o artigo 13 vai falar sobre o dever de garantidor. É o dever de garante. Vai dizer o quê? Por exemplo, eu estou com a minha filha em casa. Então, eu tenho o dever de cuidar da minha filha porque estou com ela. O dever de garantidor. Lembre-se que o dever de garantidor, ele vai dizer, aqui, ó, relevância da omissão. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. Aí o dever incumbe a quem? Tem 3 hipóteses. Tenha por lei, cuidado, proteção e vigilância. Então, sou eu, o pai, por exemplo, né? De outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado, que é o contratual. Por exemplo, uma babá, se eu tivesse contratado uma babá para cuidar da minha filha aqui, a babá assumiu uma responsabilidade, então ela tem que impedir o resultado. E a última, a C, é aqui, ó. Com seu comportamento anterior, ele criou o risco de ocorrência do resultado. Aqui está a resposta. Ele se omite, digamos assim, na conduta da pessoa acabar morrendo lá, caindo da escalada, mas ele criou o risco da ocorrência do resultado. Ele é garantidor. Tá? Então, agora vou chegar lá no homicídio que vocês responderam. Então, ele é garantidor. Está aqui o homicídio simples. Agora, vamos só pensar. Primeiro, vocês todos acredito que conseguem ver que ele, nessa conduta dele, ele não quis matar ninguém. Ele não subiu para matar os amigos, ele subiu para comemorar, tal. Ele não queria matar os amigos. Isso é ausência de dolo direto, primeiro ponto. Segundo ponto, vamos achar o dolo eventual. Professor, mas será que não tem o dolo eventual? Lembra daquela regrinha lá o dolo eventual é quando eu enxergo a possibilidade do resultado e desprezo o resultado. Digo assim, ó, se acontecer, vocês me veem, ó, quando eu estou mostrando essa tela, estou mostrando o exercício aqui agora, por exemplo. Vocês estão vendo eu também numa telinha menorzinha? Deixa eu voltar aqui. A minha não vê. Vocês veem? Sim? Ah, beleza. Então não preciso ficar voltando, porque daí eu volto para cá pensando que vocês estão me vendo. Ah, então fechou. Então não vou nem voltar, vamos ficar aqui. Não é para me ver, é para pensar aqui na questão. Olha só, vamos voltar no dolo direto. O dolo direto ele não tem, que ele não quis matar o camarada. Isso é certo, afastado. Vamos para o dolo eventual. O dolo eventual vai dizer o quê? O dolo eventual vai dizer que eu observo a possibilidade do resultado, poxa, mas vai acontecer isso. E se acontecer? Se acontecer, que se dane. Isso é o dolo eventual. Eu desprezo, eu não estou nem aí, é um desprezo, uma aceitação da possibilidade de ocorrência do resultado.
Isso é o dólar eventual. Aí ele vem dizer aqui, ó. Um dia marcado, subida, foi colocado na placa, indicando. Deixa eu achar. Aqui, ó. Feliz, Mévio disse que, apesar da chuva e dos ventos previstos, nada iria derrubá-los na escalada e que tudo estava sob controle. Quem fala isso não aceita a possibilidade de que vão cair. Isso é, para mim, e aí se alguém discordar, gostaria até que escrevesse ali o que vocês discordam nesse sentido, mas para mim está afastando completamente o dólar eventual. Ele não quer, porque se ele entendesse que isso pode acontecer, ele não diria isso, não, calma, tá tudo sob controle, nada vai derrubar a gente, não vai acontecer. Então é porque ele não quer que aconteça. Então não tem nem o dólar direto e não tem o dólar eventual. Se não tem dólar direto e não tem o dólar eventual, nos sobra a culpa. Aí vamos lá, nos sobra a culpa. Parágrafo primeiro aqui, o caput, primeiro, segundo, é tudo doloso, né? Então ele não tem dolo. Mas então sobrevém a culpa. Mas houve uma morte, professor, houve um homicídio. Ainda que ele não teve dolo, mas pode agir a título de culpa. Perfeito, a título de culpa está aqui, ó. Se o homicídio é culposo. Foi isso que aconteceu com ele. Mas por que ele responde por homicídio culposo? E aí é onde eu mando vocês voltarem lá no artigo 13 e lembrar do dever de garantidor. Porque quem criou, ele matou alguém, a conduta que a gente pensa é assim, ó. Ele empurrou o cara lá da escalada, ele empurrou o cara lá do penhasco, lá de onde ele estava? Não. Ele não teve uma conduta de matar. Aqui, ó. Conduta de matar comissiva, com ação de matar, de empurrar. Ele não teve isso, óbvio que não teve isso. Então, essa comissiva ele não teve. O que ele teve? Um omissivo impróprio, lembram? Ou comissivo por omissão. O que é comissivo por omissão? É como se ele fizesse algo não fazendo nada. Essa é a conduta. Por que, então, ele tem aqui um homicídio culposo? Porque ele, embora ele não matou ao empurrar, ele criou o resultado, o perigo que levou com que elas morressem, ele criou esse resultado e deveria de fazer algo para impedir que aquilo acontecesse. E ele não fez porque ele acabou levando elas lá para a escalada. Portanto, homicídio culposo. Perfeito. Por força do dever de garantidor, lá do artigo 13, parágrafo 2º. E aí vem, o Gabriel falou lá, professor, mas o parágrafo 4º. Perfeito, só olha só, parágrafo 4º, Daniel. Ô, Gabriel, o parágrafo 4º é um aumento de pena. Aumenta 1/3, vou grifar tudo aqui, ó. A pena aumenta 1/3 se acontecer alguma coisa. Neste primeiro aumento de 1/3 é para os crimes culposos. No crime doloso, o mesmo parágrafo 4º fala bastante coisa aqui. No crime doloso, só aumenta 1/3 se for contra 14 ou 60 anos. Não é o caso, porque não é homicídio doloso. Não é o caso, então abandona doloso. Vamos lá para o culposo, que é a nossa resposta. Culposo. Quando? Se o crime resulta em inobservância de regra técnica de arte, profissão ou ofício. Eu acho que isso aqui cabe perfeitamente. Por quê? Porque, até com o pessoal da noite, lá que eu já fiz uma correção com uma turma da noite, e alguns alunos falaram, tal, e assim como o Gabriel chamou atenção aqui. Perfeito, perfeito. Por quê? Porque ele não observa uma regra técnica de arte ou profissão. Agora entendo. Quando eu falo em regra técnica de arte ou profissão, eu também parto do pressuposto que ele tem que ter essa questão técnica. Ele tem que ser técnico, ele tem que ser perito, né? E isso está dito aqui, ó. O instrutor possui autonomia e registro para possuir escaladas. Essa informação do inciso 2, aqui linha 2, só está para isso. Só está para mostrar que, como ele tinha experiência, como ele era técnico, ele inobservou a técnica. Por que inobservou a técnica? Porque a técnica estava mostrando que a condição climática não estava perfeita para tal. Então ele inobservou a regra técnica. Ontem eu vi um filme, a minha mulher fica brava que eu vejo, mas ontem eu vi um filme que era o Mar e Fúria. Não sei se vocês já viram um filme mais velho lá. Mar e Fúria, um filme maravilhoso, eu adoro. E aí o cara ele tá num lugar pensando na grana lá e ter que salvar os peixes, para poder receber o dinheiro que ele tinha lá. Ele acaba indo pro olho do furacão, ele acaba entrando para atravessar o furacão e ele diz, não, a gente é foda, nós é o cara, né? Nós somos os caras aqui, vamos junto e vamos atravessar isso aí. Então ele era um capitão do mar, dominava todo aquilo ali, ele tá inobservando aquela regra técnica dele de profissão. Então ele está inobservando, dizendo, olha, mesmo que tenha condição climática, mas eu sou teimoso, eu vou lá. Seria nesse sentido aí que nós falaríamos, tá?
A Júlia tá gravando, Júlia? Isso aí? Ah, legal. Júlia, deixa eu até fazer uma pergunta. Tinha que ver como é que eu consigo pegar essa gravação. Seria legal, eu podia postar essa gravação depois para vocês lá. Apesar de eu falar o nome de quase todos, mas pelo menos podia postar lá no YouTube e ficava para todo mundo. Depois me diz aí, Júlia, se escrevem no chat ali se dá. Seria legal, tá? Fica no chat da matéria. Ah, legal, Júlia, legal, perfeito. Eu vou pegar e vou pôr para todo mundo depois, tá? Então, assim, ó. E aí, então, ficou o homicídio aqui, beleza? Com inobservância de regra técnica. Então, qual a resposta que nós iríamos aqui? Vamos lá, vou escrever aqui no chat. Valeu, Júlia. Então, eu entraria com artigo 121, parágrafo 3º e parágrafo 4º do CP. Então, eu iria com essa resposta. Artigo 121, parágrafo 3º e parágrafo 4º do Código Penal. Vamos mostrar aqui na lei. Artigo 121, terceiro, que é dizendo que é culposo, com aumento de pena de 1/3 por ser o parágrafo 4º aqui na observância de regra técnica de profissão, arte ou ofício. Era isso aí que eu iria. Tá? Não sei se atendeu isso aí, a resposta era isso aí de todo mundo. Alguém ficou com uma dúvida diferente disso? Um pouco mais... Eu acho que só não botei o parágrafo 3º, mas o parágrafo 4º foi o que eu coloquei. 121 não parágrafo dá, tá? 4º só. Porque eu fui direto não tem nesse... Como, tá? Então, mas não tem como, porque olha só. Sim, sim. Se você não escreve terceiro, só para te ajudar nessa dúvida, Gal, se não escreve o parágrafo terceiro, talvez se fizer 121 parágrafo 4º só, talvez tu poderia estar levando a crer que seria 121 caput, com o aumento de pena no parágrafo 4º. Aí a resposta, eu penso assim, ó, seria um homicídio doloso e o parágrafo 4º seria esse aumento aqui, a vítima teria que ter de 14 a 60 anos. Olha como a resposta é completamente diferente, só por causa de uma grafia diferente. Eu percebi percebi na explicação do professor ali que se não tivesse parágrafo 3º daí não dá certo, mas isso. É isso. Eu sei que tu não respondeu isso do aumento terceiro que é doloso. Eu tenho certeza que não, mas eu digo escrito é essa resposta que parece. Vamos supor que eu fosse corrigir essa questão e pegasse só o 121 parágrafo 4º, eu levaria a pensar isso. Doloso. Não é doloso, ele acabou se enganando aqui. Tranquilo. Tá bom? Beleza, então. Professor. Queridos, quem mais aí? Quem mais aí? Agradeço. Quem mais aí ficou com dúvida? Teve alguma divergência disso daí? Quer perguntar? É isso? Tudo certo? Beleza, Rafael. Vamos continuar então? Vamos nas próximas aqui? Então, nas próximas nós temos essas duas, corrigimos, ok. O exercício avaliativo já foi. O exercício do 129, aqui, exercício que está finalizado também, fixação de conteúdo. Vamos lá para ele. Aqui, ó. Descreva o que se entende por homicídio préterintencional. Então, o homicídio préterintencional, lá no meu canal, lá no canal do YouTube, lá, no vídeo que eu dou a aula do artigo 129, tá claro a resposta. Eu falei mais do que uma vez, inclusive. De qualquer forma, vejam só, o que entende por homicídio préterintencional. Homicídio préterintencional é uma nomenclatura usada pela doutrina, muitas vezes, para se referir ao artigo 129, aqui, ó, ao artigo 129, no parágrafo 3º. Por que o parágrafo 3º? Porque o parágrafo 3º fala em morte. O elemento subjetivo do parágrafo 3º é o préter dolo. A morte é resultado qualificador do crime de lesão corporal, perfeito? Então, por que se fala homicídio préterintencional? Por que a doutrina trata aqui, ó, homicídio préterintencional? Por que isso? Por quê? Homicídio préterintencional, porque a morte, a ideia do homicídio seria da morte, ela é atribuída pelo préter dolo, ou préterintencional. Dolo é de intenção, préterintencional. Por isso que a doutrina se usa homicídio préterintencional, tá? Para mostrar que o elemento subjetivo do parágrafo 3º é o préter dolo, e este dolo que está aqui no préterintencional, ou préter dolo, vai acabar referindo-se à morte, que é um resultado qualificador do crime de lesão corporal.
perfeito? Então, em hipótese nenhuma, é homicídio. Alguns entendem, mas é homicídio. Não, em hipótese nenhuma é homicídio. Nós estamos falando do artigo 129, parágrafo 3º. Não, terceiro? Deixa eu já me atrapalhei. Terceiro, perdão. Artigo 129, parágrafo 3º do CP. Essa é a resposta. Artigo 129, parágrafo 3º do CP. Porque o bem jurídico, o elemento subjetivo é homicídio preterintencional. Ok? Todo mundo foi nessa? Teve alguma dificuldade? Se atrapalhou? Respondeu diferente? Quer que eu ajude? Ou era isso? É isso mesmo, eu respondi assim lá, professor. Beleza, Guto. Beleza, Vitória, Gabriel também. Valeu. Então era isso aí. Vamos, então, sair daqui agora dessa questão. Nós temos a do 132, aula 132, 131. Aqui é o exercício de fixação. Ele ainda está em andamento, ele encerra hoje à meia-noite, tá? Ele encerra hoje à meia-noite, né? Eu tinha colocado 5 para meia-noite, né? Tinha colocado para vocês. Alguém não fez? Pode ser honesto, porque está aberto, ainda tem prazo para fazer, bem tranquilo. Alguém não fez? Como é que tá isso aí? Presumo que todos fizeram? Não vou abrir, eu consigo ver aqui quem fez, mas eu não vou abrir aqui para poupar aqui, não precisar entrar nessa seara. A ideia é aqui, ó, defina o que é crime de perigo, tá? Então, quando eu falo o que é crime de perigo aqui, porque ele tem duas classificações distintas. Eu tenho crime de dano e o crime de perigo. Esse perigo, ele se subdivide ainda. Tem o crime de perigo concreto e o crime de perigo abstrato, perfeito? Nós estamos vendo agora, lá no artigo 132, que é o... Deixa eu abrir a lei aqui. Ó, nós abrimos aqui crimes de periclitação. Isso é perigo. Crimes de periclitação. Ele leva perigo ou à vida ou à saúde das pessoas, perfeito? Eles não são crimes de dano. O homicídio, lesão corporal que nós vimos agora é crime de dano. Ele lesiona a vida, ele lesiona o corpo, perfeito? Aqui é crime de perigo, não precisa ter a lesão. Essa basicamente é a informação mais principal. Não precisa ter lesão, ele já pressupõe o tipo penal, já se caracteriza o tipo penal, em estudo aqui, quando levar perigo àquela pessoa. E vejam, eu vou usar o 130 aqui só porque é o primeiro. O verbo nuclear ele é absolutamente explicativo nesse sentido. Ele vai falar assim, ó, eu vou expor alguém, a exposição da pessoa a tal risco. Ele não precisa ser efetivamente contaminado. Esse é o crime de perigo. Ele leva perigo de contágio à pessoa. Então, ó, perigo à vida. A pessoa não morre. A pessoa não tem lesão à saúde, ela tem perigo. Tanto que esse crime, como eu mostrei para vocês, ele é subsidiário. Ó, se o fato não constitui crime mais grave. Por que é subsidiário? Ele é subsidiário no sentido de que, se ele não gerar a morte ou a lesão à saúde da pessoa, ele vai ficar, então, no crime de perigo, porque ele leva perigo, porque eu estou expondo a perigo a vida das pessoas. Vou voltar lá no... Desculpa falar, eu vou voltar lá no crime que a Maria Clara não fez, a Janine está fazendo. Tranquilo. Eu vou explicar isso daí, vocês escrevem com as palavras de vocês, da forma que vocês bem entenderem, né? Então, eu vou voltar lá no filme que eu falei para vocês, lá do Mar em Fúria. Então, o Mar em Fúria, o camarada levou, para quem não viu, vale bem a pena assistir, tá? O camarada levou eles lá para uma condição completamente inapropriada para qualquer tipo de navegação. Então, assim, ó, ele está expondo a perigo, até foi o exemplo que eu usei lá na minha aula no YouTube, ele está expondo a perigo a vida das pessoas, né? Então, veja, aconteceu, lá acabou que, não vou dar spoiler, mas acabou acontecendo algumas lesões, alguns problemas para algumas pessoas. Aí não vamos ter o crime do 132, porque não há mais exposição de perigo, e sim o fato do crime mais grave ter acontecido, tá? Então, o crime de perigo é isso. Ele não há o dolo, chamado dolo de dano, e sim dolo de perigo. Eu tenho intenção de praticar algo que exponha a perigo. Eu tenho intenção de praticar um ato sexual que exponha a perigo de contágio. Lembra que do perigo de contágio? Ele não precisa ser contagiado pela moléstia venérea. Basta a exposição de perigo de contágio, né? Basta a exposição. Ó, vamos pensar agora na nossa
infelizmente, no nosso cenário atual. Nós estamos vivendo aí a era agora da Covid-19, do coronavírus. Então, que temos grandes suspeitas aí de que fui contaminado, digamos assim. Então, eu vou lá na rua e vou andar na rua e vou me encontrar com alguém, vou na sala de aula de vocês e me encontrar com vocês. Então, eu estou fazendo algo que estou expondo a perigo vocês de contágio. Pode ser que vocês não sejam contagiados, né? Mas estaria expondo a perigo vocês. Essa é a ideia do perigo. Eu não tenho intenção de ir lá e passar a doença para todos. Não é a minha intenção. Então, eu não tenho dolo de dano, e sim de perigo apenas, de querer fazer algo que eu estou expondo o risco à sociedade. Essa é a ideia, tá bom? Então, por isso que a gente fala da questão de perigo, é bem importante. E aí a subdivisão, se alguém fez lá, eu confesso que eu não vi ainda as respostas, se alguém fez perigo concreto, perigo abstrato, por exemplo, que é o que é necessário nós termos aqui, ó, o perigo concreto, efetivamente tem que possibilitar de que algo aconteça. Quem explicou isso, muito bem. Quem não explicou, tranquilo, que tivesse essa explicação que eu fiz aqui sobre o dolo de perigo, a questão do crime de perigo, tá certo, para nós entendermos, tá bom? É uma categoria bem diferente. Agora, neste semestre que nós estamos estudando, vocês só vão ver neste momento, somente no quinto semestre, só tem esse, a gente passa tudo para crime de dano, né? Crime de lesão propriamente dita ao bem jurídico, e não de ameaça de lesão ou de perigo, tá bom? Não voltar, então fechamos aqui. Então estamos com ele aberto. Peço, por favor, não esqueçam de responder, até para a questão da presença, tudo que a gente tem que contar com isso, tá? Não esqueçam de responder aqui esse exercício. E aí, por fim, nós temos a aula do 128, né? A aula do artigo 128 aqui. E aí eu fiz um exercício de fixação do 128. Esse do 124 ao 128, que é o crime de aborto, tá? O crime de aborto. Vejam, no crime de aborto, eu fiz porque a ordem está ali diferente, mas tanto faz a ordem, elas não são pressupostos uma da outra para que estudem nesta ordem ali, né? Então, tá lá a matéria, ela é uma matéria um pouco maior, do 124 a 128, porque envolve muita coisa. Eu coloquei uns links na descrição lá no canal do YouTube, no vídeo. Eu coloquei um link nas descrições, um link do voto do ministro Luiz Barroso, que eu acho que expressa muito bem aquela explicação toda da ideia do feto até 3 meses ali e tal. Então, o voto dele é bastante particular. Dá para pegar o julgamento todo, mas eu coloquei o voto, que eu acho que vale a pena, tá? Para que todos vejam. Eu mostro até um próprio outro site ali da Notícias Brasil, ali, que dá para entender. E aí, o que eu fiz? Para não ter mais um exercício necessariamente pesado, tal, eu quis dar uma brincada com vocês e fiz uma enquete. Então tá aqui, ó, aula, tal, exercício de fixação, como comprovação de presença e fixação de conteúdo da matéria ministrada, respondam... aqui tá horrível, deixa eu corrigir aqui, se digitei errado, tá bom. Digitando meio rápido aqui. Então respondam, né, olha só, respondam a enquete. Respondam ou participe da enquete criada sobre a descriminalização do aborto até o 3º mês da gestação, que é baseado naquela decisão do STF, tá? Então vocês, tá lá dizendo para que vocês respondam. E tá o prazo, até dia 16 de abril. Tem tempo, fiquem tranquilos. Mas gostaria que todos, sem exceção, participassem dessa enquete. A enquete, vocês vão entrar lá na aulas, enquetes, tá? Dentro de vocês, lá vocês vão achar enquetes bem facinho. Tá aqui, ó. Enquetes. Não teve nenhuma resposta, por enquanto. Tá? Então, aqui, ó. Você é a favor ou contra o voto e a consequente decisão do STF sobre a descriminalização do aborto até o 3º mês de gestação? Tá? Então, e aí? Vocês vão lá e me respondem. Ó, sou contra, sou a favor, parcialmente contra, parcialmente a favor, eu não quero opinar. Qual a ideia do parcialmente contra a favor? Vejam só. Por que parcialmente contra? Você não concorda com tudo, mas entende que está mais errado do que certo. E o parcialmente a favor é o contrário. Você não concorda com tudo, acha que tem que ter alguns ajustes, mas ele está mais correto do que errado a questão. Tá? E se você é totalmente a favor, o que foi decidido, do jeito que está lá,
favor. E se eu estou totalmente contra, não tenho que mudar no que está ali, é totalmente contra. E se não quer opinar, também respeito. Mas vejam, eu quero que vocês respondam. Você pode não querer opinar, daí por isso que eu coloquei que não quero opinar. Foi eu que criei até essa legenda. Não quero opinar, daí não opina. Mas eu gostaria que vocês todos respondessem essa enquete aqui, para que a gente tenha uma ideia até de como está acontecendo isso daí, tá? Professor, eu tenho uma dúvida com relação às atividades a serem postadas com a data de hoje. Fala Edipo, com a data de hoje, diz lá, qual a dúvida? Com a data de hoje só tem essa, né? Tem a enquete, que ainda está grande, a data está longe, até o dia 16, e o da data de hoje é o do crime de perigo. Do crime de perigo, que é a data de hoje, só. Deixa eu ver aqui. Do dia 6 aos 23h55. Não, tem outra aqui. Não, essa aqui é a aula. E a outra aula, a do 129, já foi encerrado. Então só tem a do dia do artigo 130 a 136. O artigo 129 foi encerrado. É isso? Então, a do crime de perigo apenas, né? Isso aí. Ó, o Rafael até respondeu. É isso aí, Edipo, é só isso. Só do crime de perigo. Fizeste as outras, Edipo? Todo mundo fez, aí vou lá, vou ajudá-los. Vou perguntar. Todo mundo fez a do 129 aqui, do homicídio pré-intencional? Alguém não fez? Sim, todas. Legal, todos então estão dizendo que sim, perfeito. Então é importante porque, como eu disse a vocês, esta resposta aí, essa participação de vocês, seja na enquete, seja no fórum, é o que eu vou ter como provar a presença de vocês na aula, tá? Hoje nós estamos aqui com bastante alunos assistindo aqui, 20 e poucos alunos, mas não é isso que eu consigo provar a presença, tá? Não estou fazendo presença por aí. Então, eu vou lançar a presença de vocês pela participação lá na atividade, que é o que eu vou guardar, entregar para a coordenação do curso, e a coordenação do curso vai ficar esse arquivo guardado para que prove para o MEC nesse período de aula. Então, eu preciso que vocês participem lá, por favor, tá? Que é a presença propriamente dita nossa, tá? Guto fala, o mestre acabou... Mestre, após acabar, queria pedir a opinião do senhor, tá? Não precisa ser senhor aqui, fica tranquilo, e somos amigos. E, se possível, todos da sala ficaram online para a pergunta que irei fazer ao mestre. Claro, porra, valeu. E tranquilo mesmo, Guto, ficamos aqui. Antes de desligar, então, peço a todos, por favor, antes de desligar, eu vou falar, encerro a aula aqui e tal, e aí eu passo pro Guto a palavra, pro Guto falar, e a gente bate um papo aqui. O que eu vou pedir para vocês? Pelo amor de Deus... E aí talvez, não sei, Guto, se tu acha que seria legal, não vamos gravar essa resposta. Me dê um minuto, querido, só para eu receber o correio que chegou aqui em casa, eu estou sozinho aqui. Um minuto. Pode. Hoje não tá calor, não pode piscina hoje. Hoje ainda não. Tá, o papai já conversa com você. Oi, queridos, voltei, desculpe. Ô, prof. Desculpa. Chegou meu... Pô, porque para ajudar, meu celular acabou, meu celular destruiu. Eu comprei um celular novo, graças a Deus chegou o meu celular. Aí agora eu consigo voltar ao mundo. Ô, prof. Daí quem estiver gravando, não grava para não comprometer ele mesmo. É isso aí, Guto, essa é minha pedida, tá? Eu encerro a aula, e aí eu vou pedir... É a Júlia que está gravando, acho eu. A Júlia Simas, não é, Júlia? Ou quem é, fala aí quem que tá gravando. Legal, tá gravando, não é o problema. Mas daí cancela a gravação, porque daí a gente bate um papo, ficamos só nós aqui batendo um papo.
Só uma última pergunta, então. Ficou alguma dúvida? Ficou alguma coisa que está faltando? O que a gente pode ainda discutir sobre isso? Escreva aí para mim. Ô, Gi, pega o álcool, papai, o álcool gel. Tá aqui, ó. Pega, papai. Papai vai passar na sua mão e na minha. E aí? Ô, professor, nenhuma dúvida? Podemos encerrar? Gabriel, fala, Gabriel, desculpa. Eu tenho, não é meio que uma dúvida, mas eu acho que é só mais uma opinião, professor. Tu tá abrindo bastante atividades ali no atividades aqui, né? Claro. Com o dia de hoje. Só que umas é só instrução pro dia da aula. Eu acho, não ficaria melhor se botasse no mural? Essa aqui, ó, por exemplo, aula do 130, tá dito aqui, ó. Mas é que isso não é nada, quer ver? Olha só. Não é nada. Tem muita gente que se confunde às vezes, eu acho. Por isso que mas tem. não. Entendi, perfeito. Mas olha só, peço que todos olhem aí que eu abri, ó. Tá aqui a aula, acesse o canal, a aula tá disponível, o link, mais nada. Isso aqui, por mais que feche, e vocês vão continuar assistindo. Olha aqui, ó, o artigo 129, ó, tá finalizado. Me confirma aí até, se vocês puderem aí, o Gabriel mesmo, ó, vê se vocês conseguem abrir ainda e ver isso aqui. Ele já tá encerrado, 129. Tá encerrado. Mas dá para olhar? Só diz que é aula e tem o link. Daí tá finalizado. Então, mas dá para olhar, não dá? Sim. Então não precisa se preocupar, né? Porque olha só, o que é exercício eu escrevo do lado, ó, exercício de fixação. Próximo aqui, ó, exercício de fixação. E o próximo exercício de fixação. São só esses que têm prazo, esses vocês devem cumprir prazo. Então eu fiz um primeiro dia 5, porque eu tenho que mostrar que seria relativo àquela semana passada. Eu não posso deixar com prazo muito longo. Aí aqui, ó, até o dia 6, que seria relativo à aula passada e à aula de hoje. Esse aqui, exercício de conteúdo, até o dia 16, que seria relacionado à aula de agora. Então é só o que é exercício. Os outros, por mais que fechem, tanto faz. Eu coloquei umas datas mais ou menos para mostrar como se fosse a semana da aula que eu tivesse. Tive aula do dia 6, tive aula até o dia tal. Seria essa a ideia aqui, que é mais ou menos a orientação que eu tive aqui. Tranquilo, prof. Tá, deixa eu voltar aqui, Guto. Daí quem tá gravando nos cumprimente, acho melhor assim, porque concentra tudo no mesmo lugar. A Tiane falou, tá, eu também, Ti. O professor coloca exercício quando tem algo para responder, tranquilo, tá ótimo assim, Giovana também gosta assim, tá tranquilo, o Gabriel ótimo, o Edmo, o Gabriel explicou, a ideia do Gabriel tá correta, só falou, talvez às vezes possam confundir, alguém tá com dificuldade, tá ficando confuso com isso, tá tudo bom. É porque eu não queria pôr o prazo maior lá, vejam, porque é só um link, você vai abrir e vai ver que o link está disponível, então mesmo fechado aquilo, vocês não têm que fazer nada. É só para vocês poderem saber aonde está. Aqueles que já estão inscritos no meu canal, que eu peço que se inscrevam, pelo amor de Deus, preciso ter 100 inscritos para pôr meu nome no canal. Aqueles que já estão inscritos, já sabem que está lá no canal, é fácil olhar. Mas mesmo assim eu estou colocando como se fosse uma legenda do que nós estamos fazendo. Para amanhã ou depois não vir alguém falar, e sei lá, já escutei umas bobagens aí, de alguns, para depois não falar, olha, puxa, esse semestre aí, não sei se deu certo, ninguém teve aula, foi uma bagunça. Não foi bagunça. Tá aqui, ó, as aulas foram dentro do nosso limite, as aulas foram postadas tudo bem certinho, tá aqui os horários das aulas e tal, né? Acho que a gente atende todo mundo com isso daí, né? O que vocês dizem? Desculpa, só fui pegar um pouquinho de álcool aqui. Tive que pegar o correio. Desculpa. Então tá ok? É isso aí? Aí, olha só, o que eu queria propor para vocês. Sexta-feira agora, eu tenho essa aula que vocês ainda têm, que é uma aula um pouco grande, que é do aborto, né? Uma aula mais pesada, tá?
E eu tenho a aula até o 132. Então, vou mostrar aqui no código. Nós estamos até o 132. Aí eu vou fazer uma aula do 135. Vou tentar fazer hoje, vou tentar subir ela hoje até para o canal ali do 135. E depois eu quero começar a gravar a aula do 138. Né? Do 138 até o 145 é uma aula mais pesada também. Eu vou até subdividir ela em 2, tá? Aí a gente faz isso ainda essa semana para que vocês assistam essa. Hoje, por exemplo, teria segunda e teria até sexta-feira também como essas 2 aulas. A minha ideia é tentar chegar nos crimes contra a honra até segunda que vem. Segunda que vem, nem que eu poste, até segunda que vem, que seja esses crimes contra a honra, nós teríamos até semana que vem esta aula de crimes contra a honra, tá? E aí, então, nós estamos mais ou menos ok. E aí, vamos ver como é que vai ser semana que vem. Por quê? Porque nós estamos aqui, ó, semana que vem aula dia 13, então eu tenho até dia 17 de aula programada, que daí eu quero fazer os crimes contra a honra até o dia 17 aqui. Se der, talvez entrar algum crime patrimonial já, como fazer um esboço inicial de patrimonial até dia 17, tá? Essa é a ideia da nossa aula aqui. Se não, pode encerrar a gravação ali, podemos... acho que é a Júlia, não sei se é. Quem que tá com a gravação aí? Isso, é tu, né, Júlia? Então tu pode encerrar a gravação? Que daí agora só é isso aí, da aula foi, tá? E aí vamos continuar aqui só explicando isso daí. Daí da gravação não há necessidade. Então eu vou tocar, a minha ideia é tocar até isso aqui. E aí o que a princípio a gente sabe, que até o dia 17 de aula, neste formato. A partir do dia 20 a gente não sabe como vai ser. Por quê? Porque o decreto que suspende as aulas, se eu não me engano, é até o dia 22.